Oi, som. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus por mais um domingo. Estamos na presença de Deus. Hoje é um dia muito especial, porque além de ser dia de escola bíblica dominical, também é dia da ceia do Senhor. Temos a oportunidade de sentar à mesa do Senhor para participar da comunhão do corpo e do sangue de Jesus. Nós louvamos a Deus por isso. Deus nos conservou até aqui, servindo a Ele, andando na presença dEle. Nós já temos estudado, irmãos, várias lições neste trimestre sobre algumas sutilezas, contra a Igreja de Cristo. Na lição passada, na lição número 9, estudamos a sutileza do movimento dos desigrejados, e nós aprendemos que esse movimento, ele é ativista, anti-igreja, anti-institucional, anticlerical e incentiva as pessoas a não se congregarem, incentivam as pessoas a se afastarem dos templos e das organizações religiosas. E uma das táticas e estratégias desse movimento dos desigrejados é falar contra o dízimo, é falar contra a contribuição dos dízimos e ofertas. E isso é um discurso e uma área que, infelizmente, tem atingido e entristecido muitas pessoas com esse tipo de proposta. E isso, irmãos, é muito sério, muito grave e tem um poder de destruição muito grande, porque todos nós sabemos que a igreja local, as igrejas visíveis locais, as organizações religiosas, elas não têm como sobreviver e ter a sua manutenção apenas com base nas ofertas. Está aqui o nosso tesoureiro, e se você for em qualquer igreja, você vai observar que 90% da arrecadação de uma igreja são os dízimos. As ofertas só 10%, 15%, é muito pouco que entra de oferta. A maioria da arrecadação é de dízimo. Nas ofertas, as notas de R$2, antigamente era verdinha, de R$1, Aí agora, como não tem mais a verdinha, agora a nota de R$2 é que frequenta, é a nota mais crente que tem, a nota de R$2. Ela gosta muito das salvas da igreja. Já o peixinho de R$100 gosta muito dos shops, do comércio, etc, etc. Então, irmãos, a maior parte da arrecadação das igrejas é por meio do dízimo. A oferta é muito pouco. E os críticos das igrejas, principalmente desse movimento dos desigrejados, e tem outros irmãos que são desigrejados, mas vivem dentro da comunidade, dos templos, como aquela espécie de vulgo que saiu lá do Egito, infiltrada no meio do povo de Deus, que incentivava o povo de Deus a se afastar dos caminhos do Senhor. Então, tem muitas pessoas que se levantam contra o dízimo, desincentiva as pessoas a serem dizimistas e alegam uma série de motivos equivocados contra essa prática. Por outro lado, também nós temos, irmãos, no meio dessa cristandade, algumas igrejas e alguns pastores que só falam sobre isso. Enquanto tem uns que não falam nada sobre isso, tem pastores, irmãos, que têm vergonha de pregar sobre este assunto. Assim, ele não passa para a igreja todo o conselho de Deus. Por outro lado, tem pastores e igrejas que só falam nisso. Parece que o disco lá da radiola enganchou e só fala disso, só fala disso. Então é dízimo de dia, de tarde, de noite, toda hora, em todo lugar. E se pudesse, prega o dízimo dobrado, dízimo triplicado e tanta coisa mais. Tem um famoso pastor aí, de uma famosa igreja
que está muito aí na mídia. Certo dia, alguns anos atrás, vazou um vídeo de uma reunião particular deles, e caiu aí na mídia um vídeo desse líder dessa igreja, desse dono dessa igreja, ensinando os seus obreiros a arrancar técnicas de arrancar dinheiro do povo, né? E ficou famoso pela frase, ou dá ou desce, né? Eu creio que muitos irmãos já devem ter assistido esse vídeo aí, vou preservar o nome dessa igreja e desse líder. Então, meus irmãos, há muitos extremos, há muitos equívocos no ensinamento deste assunto. E também vivemos numa época no mundo em que as pessoas são muito apegadas às coisas materiais, são muito apegadas ao dinheiro, são muito apegadas aos bens. Vivemos numa época que aumenta cada vez mais a secularização, e isso, irmãos, também contribui bastante, né, para que também muitas pessoas deixem de ser dizimistas, fiéis, deixem de contribuir para a obra de Deus. Então, nesta lição de hoje, nós temos uma oportunidade de tratar sobre esse assunto, de estudar sobre essa doutrina bíblica. Então, no tópico 1, nós vamos expor os equívocos do evangelho da barganha. No tópico 2, mostrar que a doutrina bíblica do dízimo está sob ataque. E no tópico 3, afirmar a doutrina bíblica da mordomia cristã. Então, nós vamos falar sobre esse assunto de mordomia cristã. Essa palavra mordomia vem de mordomo, de administrador dos bens do seu senhor. E a ideia, irmãos, aqui é que nós somos administradores dos bens que Deus nos deu para administrarmos. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Então tudo pertence a Deus. Deus é dono de todas as coisas. Nós somos apenas administradores ou mordomos dos bens que Deus permitiu que a gente administrasse. Embora a gente consiga nossos bens por meio do nosso trabalho, por meio do nosso suor, de forma lícita, porém, isso não significa que temos o direito de fazer com ele o que a gente quiser e que não tenhamos responsabilidades nisso. A gente precisa também entender isso. Lá no livro de Ageu, o capítulo 1 do profeta Ageu, a Bíblia é muito clara em repreender o povo de Israel, porque o povo de Israel tinha parado a campanha de arrecadação de recursos e a campanha de construção, de reconstrução do templo. O povo parou o trabalho de reconstrução do templo, e aí o povo estava querendo apenas se preocupar com a sua vida, o seu pé de meia. Inclusive o profeta repreende: vocês não têm vergonha disso não? Enquanto vocês estão preocupados em construir e usufruir e morar em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa está destruída. E ali o templo passou mais ou menos 20 anos, irmãos, parado a construção, porque o povo não queria contribuir, e a desculpa que davam, dizendo que ainda não chegou o tempo, não é tempo de Deus ainda, a prioridade é outra, porque primeiro a família, depois a igreja. Então o povo estava com essa mentalidade. Aí Deus levantou o profeta Ageu para poder repreender o povo, abrir os olhos daquele povo. No capítulo 1 de Ageu, inclusive, deixa muito claro lá no capítulo 1 de Ageu, que o povo estava sendo amaldiçoado, porque eles não estavam cumprindo a responsabilidade de manutenção da casa do Senhor. É muito explícito, muito claro, sem nenhuma dúvida lá no livro 1, no capítulo 1 de Ageu, Deus repreendendo o povo e dizendo: é por causa disso
Por causa dessa falta de responsabilidade de vocês, é que vocês estão tendo muitos problemas. Vocês não estão prosperando. Aquele que recebe salário, parece que recebe e coloca no saco furado, que vai embora e diz: vocês plantam muito e colhem pouco. Vocês bebem água, mas não matam a sede. Vocês se vestem, mas ainda continuam sentindo frio, por causa da desobediência do povo, da negligência. Então Deus, irmãos, chegou ao ponto de até mesmo castigar aquele povo e incentivando o povo a voltar à campanha de reconstrução do templo. E foi nesse contexto de Ageu, capítulo 2, versículo 8, que Deus disse: minha é a prata e meu é o ouro. Nós normalmente usamos esse versículo, irmãos, apenas para dizer que Deus vai fazer a gente prosperar. Irmãos, Deus vai fazer a gente prosperar. Deus vai me abençoar, porque Ele é o dono da prata e do ouro e vai mandar. Às vezes a gente esquece o contexto no qual foi dito esse versículo. É verdade, irmãos, que Deus faz sim a gente prosperar. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Essa prosperidade de Deus não tem nada a ver com essa teologia da prosperidade neopentecostal. Mas, irmãos, o fato é que quando o profeta diz: minha é a prata, meu é o ouro, é no sentido de dizer que tudo pertence a Deus. Todos os recursos pertencem a Deus, inclusive os nossos bens e direitos pertencem a Deus, e que nós somos apenas administradores e mordomos daquilo que Deus nos deu para administrar. Tópico 1 da nossa lição: conhecendo o evangelho da barganha, dízimos e ofertas como moeda de troca. Meus irmãos, infelizmente tem surgido no meio evangélico, principalmente nos Estados Unidos e importado para cá, surgiu muito no contexto dos televangelistas americanos, a famigerada teologia da prosperidade, como diz alguns, mais adequadamente chamada de teologia da ganância. Porque a Bíblia fala de prosperidade. Quando a Bíblia fala de shalom, no hebraico, e paz no grego, inclusive os judeus têm o costume de saudar uns aos outros de shalom. Então essa palavra shalom, irmãos, normalmente a gente traduz por paz, mas não é só isso. Quando a gente diz shalom, a gente está desejando para a pessoa paz, saúde, prosperidade material, prosperidade espiritual, na família, no casamento, enfim, a gente está desejando tudo de bom em todas as áreas da vida. Então, prosperidade à luz da Bíblia é um conceito muito mais amplo, que não envolve somente essa questão de bens materiais, não. Bens materiais não é tudo. O próprio Jesus disse que tenha cuidado com a avareza, que é o amor ao dinheiro, porque a vida de uma pessoa não consiste nos bens que ela possui. Inclusive, Jesus, na parábola do semeador, diz que uma das sementes lá que não prosperou é porque a pessoa recebeu a palavra do mundo, mas a pessoa recebeu a palavra de Deus, mas as coisas do mundo, a sedução das riquezas, seduziu a pessoa, o hedonismo, os prazeres do mundo falaram mais alto, e aí as pessoas esfriaram na fé e não prosperou. Então, irmãos, a Bíblia fala de prosperidade, mas na verdade o que tem sido pregado em muitas igrejas neopentecostais e por meio também de muitos televangelistas, ou pastores e bispos que atuam aí na televisão com as suas técnicas de arrecadação de fundos, que são usadas para explorar os incautos e mais pobres, prometendo recursos financeiros, numa espécie de investimento. Quem viveu na década de 80, como eu, a gente lembra do chamado overnight. Lembra do overnight?
A inflação, irmãos, no Brasil era tão grande, assim como na Argentina hoje, na Venezuela. Era um negócio sério. As pessoas tinham uma aplicação financeira que a pessoa depositava lá o dinheiro no banco hoje para sacar amanhã. E quando era no outro dia, era overnight, no passado da noite, o dinheiro rendia não sei quanto de juro. E muitos patrões malignos, inescrupulosos e gananciosos, atrasavam o salário dos seus empregados um dia ou dois, pegava aquele dinheiro, colocava no overnight, para render um juro para ele e pagava o trabalhador só depois. Atrasava um dia ou dois, dava uma desculpazinha esfarrapada e ele ficava cada vez mais acumulando riqueza e o pobre ficando cada vez mais pobre. Então, irmãos, muita gente se utiliza dessa teologia da ganância que está sendo pregada por essas igrejas neopentecostais, para poder prometer para as pessoas: você traga a sua oferta, traga a sua semente, traga o seu dízimo, que você vai receber muito mais. É melhor você dar a Deus tanto do que dar ao diabo não sei quanto mais. Aí imprime medo na vida das pessoas, manipula a psicologia das pessoas para imprimir medo, e a pessoa, ai meu Deus, fica desesperada. É melhor dar 10% a Deus do que o diabo, o devorador, levar 20%. Então, como eu sou um negociante, eu vou fazer uma barganha aqui, então é melhor perder 10 do que perder 20. Aí ele vem e traz o dízimo para a igreja. Aí já outra técnica que eles usam é de prometer riqueza para a pessoa, prometer muita colheita, e prometer muita coisa. Como diz aqui, até abre aspas, o comentarista coloca que a promessa deles é sempre a mesma: de tudo o que você tem para receber em troca, muito mais daquilo que você ofertou. Aí o artista lá na televisão, mande a sua oferta, que aí eu vou liberar uma bênção de prosperidade na sua vida. Parece que os tesouros, as janelas do céu, quem tem a chave são esses pregadores da ganância, que ele vai liberar para você uma prosperidade muito maior. Por que ele não libera para ele mesmo? Então, meu irmão, minha irmã, existem muitas distorções, exageros de um lado e de outro, e a motivação para a gente entregar os dízimos e ofertas na casa do Senhor não deve ser uma barganha, não deve ser um negócio, não deve ser por coação, não deve ser por a questão de dar ou desce, mas deve ser, irmãos, por um sentimento de alegria. A Bíblia diz em 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou tristeza, ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então devemos contribuir com alegria, devemos contribuir com generosidade, e devemos contribuir com voluntariedade, pois é assim que Deus recebe a nossa contribuição. A gente deve contribuir motivado por um sentimento de gratidão a Deus, de reconhecimento de que Deus é dono de tudo, inclusive dono dos bens materiais, e que nós temos aquele dever moral de financiar a obra de Deus. Assim como nós temos o dever moral como chefes de família de sustentar e manter financeiramente a nossa família, nós também temos esse dever moral também e espiritual de financiar a obra de Deus. Então o inimigo, sabendo disso, irmãos, que a igreja não pode sobreviver sem as contribuições de dízimos e ofertas, tem incentivado muitas pessoas a não contribuírem, a reterem seus dízimos. Então, essa teologia da barganha, esse evangelho da barganha, é uma distorção da doutrina bíblica dos dízimos e ofertas. Alguns irmãos assim, interpretam erradamente e
praticam de forma equivocada o princípio bíblico de uma recompensa para aqueles que contribuem. Nós, irmãos, se Deus não nos retribuísse em nada, se Deus não, vamos dizer assim, recompensasse em nada, quando a gente contribui, mesmo assim a gente ainda tinha o dever e temos mais do que motivo suficiente para contribuir. Mas Deus, irmãos, é tão bom, Deus é tão generoso, Deus é tão bondoso, né, que Ele promete recompensas, né? O famoso versículo, capítulo 3, versículo 10 de Malaquias, a Bíblia diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova. Olha aí, irmãos, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Então, a Bíblia também ensina esse princípio de recompensa, porque Deus é bondoso. Paulo, ele, em 2 Coríntios 9:6, ele diz: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Versículo 10, ele diz: aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Então, existe sim também esse princípio da recompensa, baseada na graça e na generosidade de Deus, não na obrigação de Deus, não, é na graça e na generosidade de Deus. Mas nós, irmãos, não podemos se aproveitar dessa graça e da generosidade de Deus para poder a gente só ser motivado a contribuir pensando no negócio. Porque tem gente, irmãos, que vê em tudo uma oportunidade para fazer um negócio. Ele transforma tudo no negócio, transforma tudo no meio de obtenção de lucro. Então, é como eu disse, às vezes a pessoa diz: não, eu vou aqui, se esse negócio é interessante, se essa sementeira aí dá fruto, então eu não me importo não de perder aqui 5 ou 6 caroços de milho, botar aqui nessa cova, porque daqui a 3 meses, 4 meses, eu vou colher uma espiga de milho, que tem 500 caroços de milho, então eu perdi 5, mas ganhei 500 caroços de milho. Então eu tenho um lucro de 496. Então vale a pena eu semear. Não é esta a motivação para o crente contribuir. Não deve ser esta a nossa motivação. Porque, irmãos, porque não podemos abusar das coisas. Ninguém enrola Deus, ninguém engana Deus. Porque Deus, ele avalia as motivações do nosso coração. Deus não nos avalia apenas por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, mas Deus também nos avalia por meio das motivações que estão por trás das nossas ações ou falta delas. Então, precisamos ter cuidado e evitar também a prática do dízimo como uma prática legalista, como algo para obter méritos para a salvação. Lembremos-nos, irmãos, de que a salvação é pela graça mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. No entanto, no versículo seguinte, Efésios 2:10, a Bíblia diz que nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Tópico 2. A doutrina bíblica do dízimo sobre ataque. Um dos principais argumentos utilizados, irmãos, pelas pessoas ativistas contrários à prática do dízimo, é dizer que o dízimo era apenas uma obrigação do Velho Testamento e que nós agora estamos debaixo de uma nova aliança
do Novo Testamento e não temos mais essa obrigação. Aqui, irmão, já começa errado, antes de entrar na questão bíblica, aqui já começa errado, porque subjacente a essa ideia está a mentalidade de que a gente só deve fazer as coisas só se for sob obrigação, com medo de uma punição grave. O crente, irmãos, nós não podemos ser crente só porque a gente prefere ir para o céu do que para ir para o inferno. A vida da gente não é só uma questão de pesar na balança o que é melhor, o que é pior, o que é menos ruim, o que é ruim. Não, irmãos. A gente deve servir a Deus. A Bíblia diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. A gente não pode ser crente, não, eu vou ser crente que eu não quero ir para o inferno. Deus-me livre de ir para o inferno. Se tem a possibilidade de ir para o céu, quem é besta de ir para o inferno? E isso é verdade, mas essa não deve ser a motivação para a gente ser crente. Então, irmãos, a pessoa, querer procurar, vamos dizer assim, desculpas, não, eu não vou ser dizimista, porque no Novo Testamento não tem uma espécie de Malaquias 3:10 no Novo Testamento obrigando. Eu não vou ser dizimista porque quando Paulo fala daquelas listas de pecado, Paulo tem várias listas de pecados, lá em Romanos 1, 1 Coríntios 6, lá também em Gálatas, as obras da carne. Paulo costuma fazer algumas listas de vícios e de pecados e diz que quem pratica essas coisas não vão para o céu. Aí o cara procura lá nessa lista, rapaz, não estou vendo aqui nenhuma dessa lista o fato de não ser dizimista. Então, se não está nessa lista, então não sou obrigado. Eu só sou dizimista se eu for obrigado. Então, irmãos, se alguém for dizimista, com medo de ir para o inferno, Deus não recebe esse dízimo. Então, é importante que a gente tenha cuidado com as motivações daquilo que a gente faz. Então, uma das desculpas que é dada por muita gente para ser contra a prática do dízimo é dizer que o dízimo é coisa da lei, agora estamos debaixo da graça, então nós não temos nenhuma obrigação. Mas, irmãos, se a gente for observar o que ensina a palavra de Deus, primeiro, nós vamos observar que antes da lei, mais de 400 anos antes da lei, a gente já vê a prática do dízimo. Foi o que nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, no versículo 10, porque a Bíblia diz que Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. Melquisedeque era o sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão foi vitorioso numa guerra, trouxe muitos bens como despojos daquela guerra, e quando ele voltou, o sacerdote Melquisedeque abençoou Abraão, e Abraão, no gesto de gratidão a Deus, entregou a Melquisedeque, porque, irmãos, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa dos nossos bens, mas a obra de Deus precisa. Aqueles que fazem a obra de Deus precisam. Então, a obra de Deus precisa, embora Deus não precisa. Então, Abraão, irmãos, entregou a quem, irmãos? Mandou aqui via Wi-Fi lá para o céu o dízimo dos seus despojos. Não, vamos mandar para o céu aqui o dízimo desses despojos. Entregou a Deus, através de quem? Do sacerdote Melquisedeque. Entregou a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então, nós vemos Abraão praticando o dízimo sem ter nenhum mandamento obrigando a ele a ser dizimista. Era um costume, uma prática usual. E nós vemos também, irmãos, depois disso, o neto de Abraão, que era Jacó. Jacó fazendo um voto a Deus, fazendo uma promessa a Deus, que se Deus abençoasse ele em tudo, ele ia ser dizimista. Então nós vemos esse costume, essa prática, antes mesmo da lei, antes mesmo de Moisés estabelecer na lei. Outra coisa, irmãos, a lei, a gente fala lei de Moisés,
porque foi Moisés quem escreveu. Mas a lei é de Deus, e Paulo diz que ela é santa, justa e boa. É a lei de Deus que foi dada ao povo através de Moisés. Então, como lá em Israel, irmãos, tinha toda a organização religiosa do culto e do serviço religioso, tinha a tenda da congregação, ou tabernáculo, com todas as suas, todos os seus rituais, todas as suas indumentárias, e todo o povo, existia toda uma máquina, vamos dizer assim, entre aspas, uma máquina administrativa, eclesiástica, de sacerdotes e levitas, que se dedicavam exclusivamente ao funcionamento do culto lá em Israel. Inclusive os levitas, eles não tinham parte na herança, lá na divisão das terras com as tribos, justamente porque eles tinham dedicação exclusiva para fazer a obra de Deus. E as outras tribos tinham a obrigação de sustentá-los materialmente e também de sustentar o funcionamento do culto. Então, irmãos, havia toda uma necessidade para que tudo aquilo funcionasse, Então, Moisés, ele regulamentou, e colocou de uma forma bem prescritiva e obrigatória na lei, para que não houvesse nenhum problema de falta para o funcionamento da casa do Senhor. Então, irmãos, muita gente diz, não, isso só tem lá na lei. No Novo Testamento não há necessidade disso. Ora, irmãos, a Bíblia é um livro de princípios. A Bíblia é um livro de princípios, inclusive Jesus resumiu todos os mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo é como a si mesmo. A Bíblia, irmãos, não tem nenhuma recomendação, nenhum mandamento bíblico dizendo, irmãos, celebre a ceia do Senhor, todo primeiro domingo do mês. Irmãos, vocês façam todo dia a consagração de 8 às 9. Irmãos, o culto de doutrina tem que ser na terça-feira à noite na congregação e tem que ser na sexta à noite. Irmãos, a Bíblia não é um livro de pode e não pode. A Bíblia é um livro de princípios que orientam e governam a nossa vida para em todas as áreas. Então, embora não exista um versículo como Malaquias 3:10 no Novo Testamento, dando aquela ordem explícita, embora, irmãos, no Novo Testamento não trate e não aborde esse assunto dessa maneira, mas, irmãos, no Novo Testamento é muito claro em falar dos deveres de manutenção da obra do Senhor. Então, em 1 aos Coríntios, capítulo 9, é interessante, irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja muito trabalhosa, é uma igreja que, com certeza, a maioria dos pastores não queria ser pastor daquela igreja, porque a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos problemas de grupinhos, de divisões, de muita carnalidade, pecados na área sexual e tantos outros problemas, meninice no uso dos dons espirituais. Era uma igreja cheia de problema. Aí Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, doutrinando aquela igreja, colocando os pingos nos is, dizendo que não é bem assim, tem que crente é de um jeito e no mundo é de outro e tal. E aí quando foi, Paulo vai e admoesta aquela igreja, dá uns puxões de orelha doutrinário daquela igreja. Aí teve umas pessoas lá que ficou chateado, ficou com raiva, por causa da doutrina de Paulo. Ficou com raiva, deve ter chamado ele de moralista, deve ter chamado ele de tantas coisas mais. E aí quiseram até cancelar ele, dizendo que, você é um apóstolo de meia tigela, você não é nem um dos 12. Começou a querer desqualificar e cancelar o apóstolo Paulo. E, irmãos,
Aquela igreja que foi fundada e plantada por Paulo, Paulo foi o plantador daquela igreja, passou ali 1 ano e meio durante a sua viagem missionária ali, cuidando daquela igreja, mas aquela igreja se revoltou contra a doutrina de Paulo e fechou a mão, né? Teve toda aquela dificuldade. E Paulo, irmãos, para não dar o cabimento a eles, foi trabalhar fazendo tendas, fazendo tendas para se sustentar. Mas, irmãos, quando Paulo, aqui no capítulo 9 de 1 aos Coríntios, ele defende os direitos apostólicos e ele questiona aquela igreja, e dizendo, esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Paulo estava justamente defendendo o direito apostólico dele, Barnabé, de ser sustentado por aquela igreja. E ele diz no versículo 8, não digo isso do ponto de vista meramente humano. Ele coloca argumentos humanos baseado na razão, e agora ele usa como argumento o que, irmãos? A própria lei. Ele usa a lei como argumento para defender o direito apostólico de ser sustentado financeiramente pela igreja. Então ele diz, versículo 8, 1 Coríntios 9, 8, não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés. Atenção aí, você que acho que aqui não tem ninguém não, né? Que é assim não, né? A igreja central é muito bem esclarecida sobre isso. Mas alguns que não são dizimistas, que arranjam motivo dizendo que isso não é do Novo Testamento, é só do Antigo Testamento. Então Paulo usa a lei de Moisés para embasar, as contribuições. Ele diz, pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não temos nós ainda mais? Então, irmãos, na sua argumentação, Paulo, ele utiliza argumento baseado na lei de Moisés, Então, esse princípio da contribuição, do sustento financeiro da obra de Deus, é um princípio, irmãos, que tanto está no Antigo quanto no Novo Testamento. Inclusive, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 18, também ele fala sobre esse assunto. 1 Timóteo 5, 17, ele diz, os presbíteros que lideram bem a igreja, os irmãos quando leem aqui no Novo Testamento, presbítero, ancião, pastor e bispo são sinônimos, se refere aos que dirigem a igreja, aos pastores que dirigem a igreja. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Na tradução Nova Almeida atualizada diz, duplicados honorários. Eles são dignos de duplicada honra, os que lideram bem. Os que lideram mal, aí é outra coisa, né, irmãos? Os que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino.
olha aí, irmãos, Deus aqui fazendo até distinção e uma certa meritocracia, mostrando, irmãos, que a prioridade dos pastores é alimentar o povo com a palavra de Deus. Aqueles que se dedicam à evangelização e à doutrina, à evangelização e ao discipulado, são as duas grandes colunas missionais da igreja. Então, os pastores não podem, irmãos, negligenciar essa parte. Os apóstolos tinham tanto medo de negligenciar essa parte, que quando foi para resolver o problema social que tinha na igreja, de problemas de desigualdade na distribuição das cestas básicas, os apóstolos, eles nomearam diáconos, criaram o diaconato, aqueles homens para trabalhar nessa importante missão, nessa importante tarefa. E ele diz, porque nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Então, ele diz que os pastores que lideram bem a igreja, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, são dignos de duplicados honorários. Aí ele coloca o versículo 18 para embasar e argumentar a sua proposição. Ele diz, pois a Escritura diz. A Escritura que diz aqui, que ele cita, é a Escritura do Antigo Testamento. Então ele diz, lá na lei diz, não amordace o boi enquanto ele está debulhando o cereal. Então, meu irmão, minha irmã, essa mentira, que muitos semeiam, dizendo que o dízimo só é do Antigo Testamento e não do Novo Testamento e não sei o quê, isso não se sustenta. Se o problema é 10%, então traga 11%, traga 12%, traga 13%, que aí, se o problema é com 10%, então traga outro valor maior que 10%. Então, meus irmãos, quando a gente dizima, quando a gente oferta, nós estamos fazendo um exercício de generosidade, a gente está demonstrando gratidão a Deus, a gente está assumindo o compromisso em financiar a obra de Deus, a obra do Senhor. Não estamos fazendo mais do que nossa obrigação. E o tópico 3, a doutrina bíblica da mordomia cristã. Ela se baseia no fato de que tudo pertence a Deus, inclusive nossos bens. Às vezes, irmãos, a gente converte a nossa mente, converte as nossas vestes, converte a nossa fala e converte tantas coisas, mas o bolso aí demora a se converter. E às vezes converte o bolso e depois o bolso se desvia, O bolso vive se desviando e volta, um vai lá e vai cá, é tremendo, Então, irmãos, a doutrina da mordomia cristã se baseia no fato de que tudo o que temos pertence a Deus e quando contribuímos com a obra de Deus, nós estamos reconhecendo que Ele é o dono da prata e do ouro e que nós temos responsabilidade em manutenção desta obra. Assim como temos responsabilidade de manter a nossa casa, também temos responsabilidade de manter a casa do Senhor. Deuteronômio 8:18, Moisés disse para o povo, lembre-se do Senhor, porque seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. É bom, irmãos, quando a gente prospera, baseado na bênção de Deus. Tem muita gente que prospera, mas que não é bênção de Deus. Até mesmo crente, irmãos. Por quê? Quando um crente prospera, baseado em ganância, quando a prosperidade material dele é baseada em ganância, é baseada em corrupção, é baseada em roubo, em arrumadinho, em falcatrua, isso não é bênção de Deus, é laço do diabo para destruir a vida dele. Mas aqueles irmãos que são íntegros, Deus abençoa e Deus prospera.
Então nós somos despenseiros e administrador das coisas de Deus. Tenhamos cuidado com a avareza. A avareza é um pecado grave, que, segundo Paulo e Jesus, também condenou bastante esse pecado de avareza. O amor ao dinheiro é a espécie de todos os males. Então, para encerrar, vou só ler aqui a verdade prática, que resume muito do que nós falamos aqui. Contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Quem é abençoado por Deus? Vamos cantar apenas uma estrofe do hino 500.